Nós vemos um Deus que ainda age, um Deus que ainda trabalha, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ampara, um Deus que faz coisas que nós não compreendemos, não entendemos. Mas se estamos debaixo da vontade dEle, estamos seguros. Quantos e quantos testemunhos a gente ouve, quantos e quantos milagres a gente assiste, presencia, quantas e quantas vidas são transformadas e mudadas, porque Deus ainda está fazendo e ainda vai fazer. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 41. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 41. A palavra de Deus nos diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Amém, irmãos? Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, fala conosco nessa noite, o Deus que gera milagres, o Deus que gera cura, o Deus de manifestação, o Deus de glória está neste lugar. Visita o nosso coração, eu sei que Tu estás nesta casa. Visita a cada um de nós. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração acelerada, um tempo acelerado, um tempo onde as coisas nunca foram tão imediatistas, onde as coisas nunca aconteceram de forma tão rápida, ligeira. Eu lembro certa vez que um membro da igreja foi trabalhar no Japão, e aí meu pai com a minha mãe colocaram o membro da igreja dentro do carro, e eu fui junto, lá no aeroporto em Curitiba, em São Paulo. E o rapaz foi para o Japão. E aí era uma comemoração quando chegava notícia por ligação, né? Ligavam lá do Japão, uma vez a cada 15 dias, para passar uma informação do rapaz que estava lá. E aí chegava a informação para um DK, e esse DK era responsável por compartilhar a informação para o restante. Hoje, o rapaz compartilha no aeroporto, o rapaz compartilha no avião, o rapaz compartilha no Japão, e todos os lugares a informação é ágil, é rápida. Tem o tal do grupo de família. Alguém tem grupo de família aí? Grupo de família, o grupo de vez em quando forma, de vez em quando desforma, e assim por diante, né? De vez em quando alguém sai, e quando alguém sai, o outro já pergunta por que aquele saiu, e vai para o privado para conversar, e assim por diante. E tudo se acontece hoje de uma forma muito rápida. E nós estamos vivendo então neste mundo da agilidade, da rapidez. Muitos de nossa geração estão disputando coisas, estão disputando ser percebidos, estão disputando ser atendidos, estão disputando ser ouvidos, estão disputando muitas vezes posição, estão disputando um cargo, dinheiro, razão, poder, influência, baseado nessa agilidade dos nossos dias. E quanto mais ágil se tornam os dias, mais necessitados estamos de uma, entre aspas, aprovação. Sermos bem vistos, sermos bem quistos. Eu nunca vi ninguém ir para o Instagram e postar uma foto mal arrumada ou de pijama rasgado. A gente vai lá postar uma foto bonita, bem, né? Cabelo penteado, vestido bonito, roupa bonita. E aí a gente escapa um pouquinho do que é a realidade de levantar de manhã, de despertar, de viver um dia, um cotidiano normal. E aí nós vemos que com o mundo se tornando rápido e imediatista, existe um grande risco de a humanidade sair do padrão divino e entrar no padrão do mundo. Porque não está dando tempo de vivermos Deus, e está faltando tempo para viver o mundo, vivermos as futilidades que o mundo tem,
vivermos as facilidades que o mundo tem, vivermos as coisas e as ganâncias que o mundo nos oferece. E quando nós chegamos em Jesus Cristo, ele não conversa com o mundo, porque o mundo não o compreende, porque o mundo não o entende. Jesus Cristo não conversa com quem não quer falar com Ele, porque não dá atenção, não dá ouvidos. Jesus Cristo não conversa com quem tenta comprar, com quem tenta ter poder, com quem tenta fazer com que se torne merecedor de alguma coisa. E aí a gente vê esta palavra que a gente trouxe, a gente vê esse texto que é essa parábola contada, onde Jesus Cristo cita uma parábola, e ele faz algo muito especial nessa parábola. Ele conta a parábola para quem não estava sendo mencionado, para quem não estava precisando ouvir, para quem não estava participando da linha de raciocínio. Ele conta a parábola para a única pessoa que iria entender. Ele conta a parábola para a única pessoa que iria conseguir compreender. Sabe, meus irmãos, nós vivemos em um mundo muito rápido, nós vivemos em um mundo muito ágil, mas muitos querem apenas ter e não ser. Muitos querem apenas ter o poder, a autoridade, ter o reconhecimento, ter aquela função melhor, ter aquela honraria. Mas não querem ser, não querem se posicionar, não querem fazer, não querem conquistar. E aí, como vivemos num mundo do imediatista, como vivemos em um mundo rápido, como vivemos em um mundo ligeiro, nós vemos a inteligência artificial que vem norteando um futuro próximo, não se engane, ela vai sim nortear um futuro próximo, onde nós alimentamos o nosso ego. Escutamos o que nós queremos. Antigamente falavam-se assim: porque os membros procuram a igreja que mais massageie o ego deles. Não precisa hoje, pode ser a inteligência artificial. Mas os membros procuram um médico que fala coisa melhor para eles. As pessoas procuram um médico que fala coisa que vai ser melhor para eles. Não precisa mais, pode ir na inteligência artificial, tá bom? Ela massageia bem o teu ego. Ela diz para você coisas que você quer ouvir. Mas quando nós olhamos para a parábola e vemos Jesus falando com o único que teria condição de entender, não era porque ele era mais inteligente, não era porque ele era mais poderoso, não era porque ele era mais chegado, não era porque ele tinha condições de compreender, não era porque ele era mais rápido ou mais lento, é porque a única pessoa que tinha condições para entender aquela parábola era o que tinha o coração treinado, capacitado e orientado pelo Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a palavra de Deus chega até o teu coração, o que ela faz? Ela constrói ou ela destrói? Quando a presença de Deus chega em você, o que ela faz? Ela constrói ou ela destrói? Quando nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36, nós vamos entender o cenário preparado para a parábola dita. O cenário era este: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava assentado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, o que tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E aí eu trago a cena para nós. Jesus na casa do fariseu, sentado à mesa. O fariseu imaginando que aquela mulher que estava atrás de Jesus, chorando nos pés de Jesus, enxugando os seus pés com os seus cabelos,
esse era o cenário. E Pedro andava sempre com Jesus, estava com Jesus. E quando chega o fariseu e questiona na sua mente, não foi com palavra, não foi com bater soco na mesa. Tem muita gente que fala dando soco na mesa. Tem muita gente que fala através do WhatsApp. Aquele fariseu não pegou o WhatsApp dele e foi fofocar com os amigos. Jesus está aqui. E Jesus está aqui agora, recebendo uma lavagem de pé de uma pecadora. Não. Ele pensou, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece o fruto de suas ações, e o fruto de suas ações está em sua mente, está em seu pensamento. Antes que as palavras saiam nos seus lábios, elas foram originadas no seu coração, no campo do pensamento. No versículo 40 de Lucas 7 diz: e respondendo Jesus, disse-lhe, ouça bem, disse-lhe, Simão. Irmãos, pense comigo, Simão era um companheiro de caminhada. Simão era alguém que estava junto. Não era a mulher que estava lavando e enxugando os pés, e não era o fariseu que estava com os seus maus pensamentos. Simão era alguém que estava sentado à mesa, apenas observando o que estava acontecendo com um ótimo companheiro. Já passei por isso, irmãos, de sair de companheiro de alguém e ser usado de exemplo. Alguém já passou por isso? Eu já passei. E aí chega Jesus, chama Simão e fala: Simão, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu falar com você. A palavra diz: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. O único que iria chamar Jesus de mestre naquele lugar era Simão, o único. Fariseu não tinha entendimento para isso, a pecadora não tinha entendimento para isso. A pecadora ia chamar de Senhor, o fariseu ia chamar de profeta, mas o único que chamou Jesus de mestre foi Simão. Então aquele que chama de mestre alguém, está dizendo: fala que eu sei que você tem alguma coisa a dizer. Quando você fala para alguém: olha, é um mestre, você está dizendo: esse cara entende do que fala, esse cara manja do que fala, esse cara tem autoridade naquilo que ele diz. E Simão olha e fala: mestre, fala, pode dizer. E aí vem a parábola que nós lemos para iniciar a mensagem. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o fariseu não entendeu a parábola. O fariseu não compreendeu a parábola. Porque o fariseu olha e fica meio perdido ali, sabe? Veja que o fariseu não entendia o que Jesus tinha a dizer. Porque nem a Jesus e nem a pecadora, elas estavam sendo entendidas pelo fariseu. E o fariseu tinha um determinado conhecimento das Escrituras. Um fariseu tinha um determinado entendimento de quem era Jesus. Mas não tinha Jesus como mestre, tinha como profeta. Eu vim nessa noite dizer para você, meu irmão, que não podemos perder a oportunidade de chamar Jesus Cristo de nosso mestre. De ouvir o que Ele tem a dizer e aplicar o que Ele nos fala. Nessa oportunidade, busque entender Jesus Cristo e a sua palavra. Jesus ouve os pensamentos do fariseu. Jesus vê a ação da pecadora, mas Jesus Cristo fala com o seu discípulo. Ele vê os pensamentos, ele ouve os pensamentos, ele precisa trazer uma resposta ao fariseu, mas ele precisa falar com a única pessoa que iria chamar ele de mestre, que iria entender, compreender e aceitar aquilo que Jesus Cristo iria falar. E aí vem a parábola que eu já contei, e no versículo 44, depois da conta da parábola, Jesus Cristo continua dizendo: e voltou-se para a mulher e disse a Simão, depois de contar que quem seria mais perdoado, amaria mais. Depois de contar de que aquele que recebesse mais perdão, teria o seu coração mais moldado. E aí no versículo 44, Jesus Cristo volta-se para a mulher e continua falando a Simão. Jesus Cristo volta para a pecadora, mas continua falando com quem chamou ele de mestre. Jesus Cristo volta para a pecadora, mas continua falando com quem iria entender. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que Jesus fala assim: vê esta mulher, e continua dizendo: entrei na tua casa
e não me destes água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Meu irmão, não se engane. Ouça bem o que eu vou dizer para você agora. Não se engane. Servir a Jesus traz resultados. Não se engane. Servir a Jesus traz resultados. No versículo 45 diz: não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Enquanto muitos pensam, outros assistem, e esses que são os que fazem, que recebem. Enquanto muitos pensam, outros assistem, uma outra galera vem, faz e recebe. Eu fico olhando no mundo da igreja, isso acontece demais. Uma ciumeira de quem está trabalhando, uma ciumeira de quem está fazendo, uma ciumeira de quem está projetando. Ei, não se engane, aquele que faz com toda certeza vai ser honrado pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que serve vai ser honrado pelo Senhor Jesus Cristo. Veja bem que instrução difícil. Aquele que estava dando a casa não foi honrado. Aquele que estava servindo o banquete não foi honrado. Aquele que chamou Jesus Cristo de mestre porque conseguiria compreender não foi honrado. Mas aquela que se propôs desde a chegada até aquele momento a servir Jesus Cristo, essa foi honrada pelo Senhor Jesus Cristo. E aí quando nós olhamos para o versículo 46 diz: não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: o seu comum, o seu natural nunca será extraordinário. Tem muita gente que acha que Jesus Cristo, Ele está procurando simplicidade. E aí se vestem de forma simples, e aí fazem uma vida simples, e aí tem uns pastores que vestem roupa de saco. Jesus Cristo não procura nossa simplicidade, Ele procura um coração disposto a Ele habitar. Ana, enquanto ela subia no monte para orar, como era ensinada, e como todos os anos fazia, e como todos os momentos era ensinada pelo profeta, ela não recebeu. Mas quando ela subiu no altar, quando ela subiu no monte, quando ela subiu no lugar de oração, e o profeta olhou e falou assim: ela está fazendo algo diferente, deve estar bêbada. Ela deve estar bêbada, deve estar com problema. Quando ela fez algo diferente, ela recebeu o que era extraordinário. Eu não sabia, fiquei sabendo agora no testemunho da Bruna. Bruna, você é doida. A menina morrendo lá, você liga para o pastor. Você ficou doida? Tinha que ter ligado, para o pai, para não sei para quem, para a família, para os outros parentes, para o médico, para sei lá para quem, liga para o pastor. Aí Deus honrou a fé dela, honrou a oração do povo, foi lá e restaurou a saúde da filha dela. Quem faz coisas comuns vive o que é comum, quem faz coisas extraordinárias vive o mundo do extraordinário. Vive o mundo do extraordinário. E aí eu digo para você, se nós decidirmos hoje fazer algo diferente, o fariseu pode não entender. Muitas pessoas não compreendem, não entendem muitas coisas que eu faço na igreja, e de vez em quando nem eu. Tem coisa que eu faço, tem coisa que eu digo, tem coisa que eu coloco em prática, que nem eu acho que vai dar certo. Eu penso assim, não vai rolar, não vai funcionar. Vai dar encrenca, vai dar problema, mas Deus mandou, é Ele que cuida do negócio, então é Ele que faz. Muitos atendimentos espiritual que eu começo a basear da lógica do que eu conheço da Bíblia, e eu vou conversando, daqui a pouco Deus fala, viu, fale isso, e eu falo, mas Deus vai dar encrenca, não vai dar legal, acho que é melhor eu não falar isso não. E aí a boca começa a travar, e eu começo a suar. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você me vê suando igual doido, é porque estou incomodado com alguma coisa. Se eu estiver conversando com você, e você olhar para mim e eu começar a suar sem parar, é que eu estou incomodado, tem alguma coisa me incomodando demais,
E normalmente é o Espírito Santo de Deus pedindo para mim fazer algo que eu não quero. Ou algo no mínimo que é desconfortável. E aí eu controlo, eu seguro, eu paro. Não vai. Não vou falar isso não, que vai dar encrenca. Não vou fazer isso não, que não vai dar certo. E enquanto eu não faço, não paro de suar. E quando eu falo, dá a impressão que o Espírito Santo vem com a toalha e seca. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando Deus vai mover o extraordinário, Ele espera alguém fazendo o que é extraordinário. O fariseu não vai entender. O pecador não tem condições de entender. Mas o que segue a Jesus viverá o extraordinário da parte de Jesus. O mundo não vai entender, e não é para entender mesmo. Porque o apóstolo Paulo fala, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, as coisas de Cristo, é loucura para o mundo. O mundo não vai entender. As pessoas não vão entender. Tem até muito crente que não vai entender. Tem até muito pastor que não vai entender. Mas eu vim dizer para você que aquele que se movimenta de forma diferenciada viverá algo diferenciado da parte de Deus. E aí nós vemos, pode aplaudir o Senhor. E daí nós vemos o versículo 47 de Lucas 7, que diz assim: por isso te digo, que os muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E aí eu digo para você, igreja de Cristo, vamos olhar, preste atenção, vamos olhar para tudo que nós estamos vivendo, vamos prestar atenção para que tudo que está acontecendo ao nosso redor, vamos olhar para esse imediatismo, para essa correria desenfreada. Será que nós estamos tendo tempo de ver Jesus nas coisas? Será que estamos tendo tempo de ver Jesus no ambiente? Nós estamos nas madrugadas aí, estamos na quinta madrugada, alguma coisa assim, tem mais duas. Nós estamos na quarta, tem mais duas. Todo dia, 6 da manhã até às 7, está ali o Pedrão, né, Pedrão? Está bastante gente esse ano, né, Pedro? Está assustando nós. Todas as madrugadas, outros anos tinha umas 15, 20 pessoas, esse ano está batendo 50, 60, 6 horas da manhã orando ali. E daí de vez em quando a gente vem e ora. E durante o dia, Deus começa a movimentar o extraordinário, baseado na oração daqueles que não deitaram, mas se despertaram de forma diferenciada para fazer o que a maioria não faz. E aí, quando começam a viver o extraordinário, a gente começa a perguntar o porquê. Sabe por que tem muitos hoje vivendo o extraordinário? Porque fizeram fora do comum lá atrás. Porque fizeram coisas diferentes lá atrás. Não se engane, lá no passado alguém pagou o preço para a gente ter uma igreja grande assim. Não se engane, lá no passado alguém pagou o preço para que a gente tivesse alguma coisa de regalia, de boa, que a gente tem hoje. Não se engane, lá no passado alguém pagou o preço, e não foi Jesus apenas. Porque muitos Jesus predestinou, escolheu, separou, e Ele escolheu e disse assim, ei, você será o meu discípulo. E daí a gente quer ser chamado de apóstolo, mas não quer morrer de cabeça para baixo, mas não quer morrer cortado de baixo para cima, mas não quer morrer enforcado, mas não quer passar pelos deslumbrios de uma renúncia, baseado no que Deus quer, no que Deus tem, e aquilo que nós podemos oferecer. Por isso eu digo para você, quanto mais você faz o que é extraordinário, mais Deus te alimentará. Nós vamos ter acesso às coisas de Deus, quando nos tornarmos filhos, e não porque somos melhores que os outros. Eu quero o favor da parte de Deus, vou dar oferta, vou dar dízimo, vou trabalhar de voluntário, vou tocar, vou cantar, vou pregar. Não vai funcionar. O melhor da parte de Deus não vem para quem faz, vem para quem tem fé, vem para quem é filho, vem para quem acredita.
Uma igreja forte não tem pessoas fortes. Uma igreja boa não tem pessoas boas. Uma igreja próspera não é formada por pessoas ricas. A igreja de Cristo precisa ter Jesus Cristo, porque aqui é lugar de perdão de pecados e de salvação de vidas. É isso que eu e você precisamos. O versículo 49 diz para nós que todos estavam à mesa, diz, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem fez essa pergunta não foi a pecadora. Quem fez essa pergunta não foi o Simão que chamou Jesus de mestre. Quem fez essa pergunta foi os fariseus que iniciaram perguntando. Eu cansei, e sirva como desabafo, cansei de pessoas que elas não discutem a verdade, pois elas já têm a verdade. A pessoa chega para te falar algo que ela já se convenceu daquilo. Ela já tomou uma decisão, ela já pôs na cabeça dela o que ela quer, ela já está ali resolvido o que ela vai fazer, e ela chega para você perguntando. Ela não quer uma resposta, ela quer provar que ela está certa. Ela não quer uma resposta, ela quer uma massagem no seu ego. E muitas pessoas, elas se achegam perto de Jesus assim. Elas não querem mudar de vida, elas querem que a vida delas seja encaixada em alguns versículos que massageiem o ego delas. E aí não há transformação, e a igreja de Cristo precisa passar pela transformação para poder se assentar à mesa do Senhor e se tornar não um bebedor, não um comedor, mas um participante da mesa de oração, da mesa da comunhão, da mesa de revelação, da mesa do Senhor Jesus Cristo. E quando as pessoas começam a questionar, Jesus Cristo, no versículo 49 diz, e os que estavam à mesa começam a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Eu digo para você que Jesus Cristo, Ele não responde, ouça bem, Ele não responde quem não deseja ouvir. A gente pode até perguntar, mas se você não deseja ouvir o que Ele tem a dizer, Ele não perde tempo com você. Se Ele for perguntado sobre algo, e Ele olhar para a gente e ver que a gente não quer a resposta, a gente quer aprovação, Ele não gasta tempo com a gente. Porque Ele não gastou tempo no Velho Testamento com ninguém que não desejava, necessitava e estava pronto para uma transformação. Ele sempre se achegava em quem solicitava, em quem pedia, em quem demonstrava. Por isso, não deixe que o problema seja gerado onde não tem, para que o Senhor Deus possa falar com você. Não abra portas para o pecado, para a morte, para a dor, para a tristeza, para que Deus tenha acesso. Dê acesso a Ele quando tudo está bem. Dê acesso a Ele quando tudo está bacana. Não espere perder para buscar a presença de Deus. E aí nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Precisamos tomar cuidado com o nosso julgamento humano, com a nossa justiça humana, com a nossa justiça terrena, com a nossa língua que destila veneno sem parar. Eu ainda vou pegar uma na igreja e vou pescocear. Ainda vou. Teve um filho de Satanás, e vai como desabafo, que saiu dizendo por aí, que eu fiz uma reunião e proibi os irmãos de falar em língua estranha. Você se esconda de mim, cidadão, porque se eu te pegar, eu te enforco. Se eu te pegar, nós vai se acertar. Porque eu nunca vou impedir e nunca duvidar de uma manifestação da presença de Deus. Se eu não entendo o que está acontecendo, nunca direi que é do diabo. Pode ser que o diabo seja eu, de não adquirir o entendimento e o conhecimento sobre o que está havendo. Eu preciso dar liberdade ao sobrenatural e às coisas que são da parte de Deus. Eu odeio gente que tenta adivinhar. Tem um monte de gente que tenta adivinhar o que a gente quer. Acontece com você também? Os puxa-saco de plantão. Eles tentam adivinhar o que a gente quer.
Um monte de gente tomando decisão, dizendo, eu acho que ele vai gostar disso, eu acho que ele vai gostar daquilo. Ei, eu não tenho gosto, eu não tenho do que eu gostar e do que eu não gostar, eu tenho que respeitar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Dia que essa igreja começar a fazer o que eu gosto, nós estamos tudo lascado. Mas o dia que essa igreja começar a ter Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e como pastor dela, aí a gente está bem, porque essa igreja será cheia daquele que é o dono dela, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um ditado desses dias que diz, meu corpo, minhas regras. Ok, se você conseguir fazer um céu para você pós-morte, mande ver, mas se não der certo, você se lascou, porque é tuas regras. Existe um ditado que diz, quem manda na minha casa sou eu. Tudo bem, fique à vontade, seja o provedor dela, seja o abençoador dela, afinal de contas, quem manda lá é você. Meu corpo, regras de Deus, por quê? Porque foi Ele que me deu esse corpo belo aqui, bonito e bacana. E pensa num cara bonito, Edson. Quando me olha no espelho, me dá vontade de beijar o espelho. Autoestima, ó, top, precisamos. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, e que me ouçam em alto e bom som. A igreja de Cristo precisa ter Jesus Cristo perdoando pecadores e salvando filhos. Que os fariseus calem a boca. Que os mestres reconheçam a sua pequenez, olhem para Jesus Cristo e digam, fala mestre. Olhem para Lucas, Marcos, João e Mateus e digam, decorra sobre mim, Jesus, os teus ensinamentos e o Evangelho de Cristo que norteia a igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa alcançar a salvação. A igreja de Cristo precisa de pecadores. A igreja de Cristo precisa de imperfeitos, a igreja de Cristo precisa de fracos, a igreja de Cristo precisa de cansados, ou seja, ela precisa de mim e de você num momento de sinceridade. Ela precisa de mim e de você no momento de sinceridade. O livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50 diz, e Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí eu olho e vejo muita gente procurando paz na grana, no dinheiro, na bufunfa. Ontem eu fiquei sabendo, através de um amigo, de alguém que tem uma doença degenerativa. De tanto em tantos meses a pessoa precisa tomar um medicamento que custa $210 mil. Se não tomar, em poucos meses a pessoa morre. Eu não quero ser refém de medicamento, eu não quero ser refém de mim mesmo, eu não quero ser refém do pastor, eu não quero ser refém do obreiro, nem do diácono, nem da diaconisa, nem do voluntário. Eu quero ser refém do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ser refém dele. Quando ele fala, tua fé te salvou, ele faz algo extraordinário. Ele dá a eternidade para ela. Tua fé te salvou. E quando ele fala, vai-te em paz, ele determina sobre ela um tempo de paz. A palavra de Jesus Cristo nunca volta sozinha ou vazia. Já imaginou você ter todo o tempo do mundo disponível? Pois é, eternidade. Já imaginou você ter toda a paz que excede o entendimento humano? Pois é, salvação, Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você, meu irmão, eu não sei quem você é na história, eu não sei quem você é na parábola, mas eu quero ser o pecador que está aos pés de Jesus, mesmo sem entender o que está acontecendo na mesa, mesmo sem ter capacidade de compreender o que ele fala muitas vezes, mesmo sem reconhecer ali o que está acontecendo naquela atual conjuntura da situação, daquele momento. Eu quero ser aquele que vai receber o favor da parte do Senhor. Tem mais alguém que me acompanha? Tem mais alguém que deseja receber o favor da parte do Senhor? Tem mais alguém que deseja ser participante da glória de Deus? Vamos levantar uma oferta então, aquele que der 50 mil. Vai junto comigo.
Ninguém? Oxe, então não vou dar também. O dia que você achar que dinheiro é alguma coisa, você não tenha nada. Jesus não procura os endinheirados. O fariseu devia ter grana. Ele procura quem está ali, gastando tudo, como ouvimos no testemunho e como ouvimos no louvor, gastando tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua casa, se for tuas regras, se for de Deus, a bênção de Deus se chegará lá, porque as regras são as de Deus. A teu casamento, pastor, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Ei, repita, refaça, renuncie você e fala assim: Deus, entra no meu casamento, Deus, entra na minha família, Deus, entra na minha igreja. Eu não preciso de regras, de teologia, de coisas furadas e fraudadas pelo homem. O que eu preciso é de ouvir todos os dias o amor que Jesus Cristo tem por mim. Por isso ele busca aqui verdadeiros. Tem dois tipos de pessoa que eu odeio. Eu odeio mais. Eu odeio gente falsa. E acho que Cristo também não odeia, porque não habita, não coabita. Mas tem um perfil que eu odeio mais, que são os incendiários. Incendiário é um bicho comigo que, olha, se eu pudesse matar, eu matava. Mas dia para o inferno, não dá boa. Quem são os incendiários, pastor? Quem bota fogo onde já tem fogo acontecendo. Você conhece alguém assim? Gente que gera confusão, gente que gera rolo, gente que gera contenda. Gente que não sabe guardar segredo, gente que não consegue honrar a amizade de alguém, dizendo: olha, você é meu amigo, vou te contar um segredo, e você incendeia o redor daquele amigo, e você acaba com tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, amada e querida igreja. Entenda, você é pecador. Você é pecador. E se depender de você mesmo, não vai dar certo. Porque o máximo que você vai conseguir é uma lápide bonita. Esses dias vieram brigar comigo, que disse que a lápide do pai está feia. Se não cuida lá do cemitério do teu pai, deixa eu contar um segredo para você. Vou contar um segredo para você. E pode me chamar do que você quiser. Eu não vou no cemitério. Não sei como é que está lá. Não sei mesmo. Vou ter que dar uma passada lá, olhar para pôr uma plaquinha lá escrito: aqui jaz. Mas quando meu pai estava vivo, eu valorizava e amava ele demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente chorando no cemitério e esquecendo dos vivos que estão dentro da tua casa. Tem muita gente, no dia 2 de novembro, lá que é o finados, é isso? Não me falha a memória? Faz romaria para ir no cemitério, levar flor, lavar túmulo. Obrigado com os que estão vivos, querendo matar 2, 3 que estão dentro da casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo, Ele está aqui para salvar você vivo. Vivo. Valorize a vida, ame a vida, sabe por quê? Porque Jesus Cristo te deu vida, e se você prestar bem atenção, a tua vida é em abundância. Os próximos 5 anos de tua vida serão abundantes, se você ver o que Deus vai fazer dentro de tua casa e dentro de tua família, se você reconhecer Ele todos os dias, a necessidade dEle estar na tua vida. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu não quero ir a Israel para ver o túmulo de Jesus. Eu quero ver a história. Eu tenho um sonho de ir lá, para conhecer a história. Conhecer o povo, conhecer a cultura. Eu ainda vou pisar lá. Se Deus quiser e permitir, eu vou pisar lá. Mas eu ir lá, para entrar no túmulo e ficar procurando? Não. Tem muita gente indo no cemitério para ver os mortos e esquecendo de ir para o céu, porque lá no céu, com toda certeza, eu vou encontrar meu pai. E eu prefiro encontrar meu pai lá no céu
do que encontrar o corpo dele, que nem está mais ali. Tem muita gente valorizando o que não tem valor. Nessa noite eu te peço, pare de valorizar cargo, função, pare de valorizar poder e autoridade, pare de valorizar pessoas, pare de valorizar coisas e comece a valorizar a palavra do Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração. Porque é ela que vai te dar vida e vida em abundância. Fala assim comigo: mestre, eu vou ouvir a sua voz. Para quem ama mais, receberá mais perdão. É isso que diz a palavra de Deus. Feche seus olhos e examine-se, pois, o homem a si mesmo, fazendo para ser e não para ter.